ao fazer a plantação. Não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Choro virou alegria, a fome virou fartura, e na festa da colheita, viola em noite de lua, mutirão é harmonia, com cheiro de natureza. O sol se esconde na serra e a gente acende a fogueira. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Quando se envenena a terra, a chuva leva pro rio, nossa poesia chora se a vida tá por um fio. E ela é pra ser vivida com sonho, arte, beleza, caminhos alternativos e alimentação na mesa. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Junto nessa parceria e nessa luta pela reforma agrária. Hoje nós estamos felizes que a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Gídio Bruneto vai iniciar uma série de conversas, de bate-papo com todos e todas sobre diversos temas, tendo como eixo principal o plano emergencial da reforma agrária e a reforma agrária popular. Esse bate-papo e essas lives chamam-se Conversando com a Escola Popular. E dentro delas, hoje nós vamos estar fazendo um debate sobre a reforma agrária popular, depois nós vamos estar fazendo um diálogo sobre educação e agroecologia, num outro momento sobre a campanha do plantio de árvores, outro momento sobre a produção agroecológica e seus desafios, sobre a campanha dos agrotóxicos, sobre alimentação saudável, enfim. A cada 15 dias, a Escola Popular vai estar promovendo
um espaço de debate, um espaço de reflexão, para que a gente possa se aproximar num momento hoje tão difícil, onde nós estamos aí com dificuldade de se locomover, com dificuldade de se encontrar, mas esse espaço acaba nos aproximando e reafirmando a nossa luta. Então, o objetivo é esse, a gente estabelecer um diálogo com o segmento da sociedade na construção da reforma agrária popular. E, para isso, nós temos um grande prazer, né, de estar contando com a participação nessa nossa primeira live do nosso companheiro do Ceará, que aí eu queria que ele se apresentasse. Boa tarde, companheiro. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos e todas, os nossos acampamentos, os nossos assentamentos, a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Agradecer desde já o convite, a confiança. É uma alegria muito grande a gente, embora de forma virtual, né, de forma remota, estar aqui participando desse momento de debate, né? Agradecer o Cadu, agradecer a Valdete, a Ranieri, que não aparece aqui, né, mas tem feito por nós essa tarefa de conduzir esse processo remoto, né, e estender esse agradecimento, esse reconhecimento em nome de todos e todas que fazem a escola, a Companheira Eliane, a Companheira Dionara, estender a todos e todas que fazem nossa escola, e estender para a nossa militância acampada e assentada, nosso estado da Bahia, mas não só, para todos e todas que nos acompanham nesse momento, o nosso boa tarde, o nosso agradecimento, em nome dessa militância, né, aqui dizer em nome deles, o companheiro Evanil, a companheira Lio, que tem muito bem trazido e conduzido essas nossas tarefas, esse nosso movimento no Estado, com todos e todas que fazem a nossa militância, a nossa organização e a nossa luta. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Espero poder contribuir e ficamos à disposição. Obrigado. Maravilha, Zé Ricardo. Temos certeza que nós vamos ter um debate bastante interessante hoje, importante para a nossa luta, para o conjunto da militância do MST, esse formato, né, das redes sociais, ele permite que companheiros de diversos estados possam estar acompanhando, né, de diversas localidades. Então, isso amplia bastante esse debate. Nós estamos muito felizes porque a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta de Rio Bonito, ela surge em 2012 como uma ferramenta da classe trabalhadora para nos ajudar a construir um processo de desenvolvimento para a região do extremo sul da Bahia, diferente do que a gente vinha vendo. Então, a gente sabe que aqui no extremo sul, nessa região da Mata Atlântica, do norte do Espírito Santo, do norte do Rio de Janeiro, enfim, essa Mata Atlântica ela vem sofrendo um avanço das grandes empresas de celulose e isso estava trazendo enormes impactos e vem trazendo enormes impactos sociais, ambientais, todos os níveis, né, econômicos para as famílias e principalmente para as populações tradicionais. Então, um movimento a partir da década de 1990 começa um processo de luta, vai intensificando, e isso acaba culminando com uma construção de um processo que permitiu a elaboração teórica e prática de um espaço de reflexão e de produção agroecológica. Então, nós estamos colocando que os nossos espaços, os nossos assentamentos, hoje, eles têm que estar baseados num processo da agroecologia, ele tem que estar baseado na recuperação da biodiversidade, ele tem que estar baseado na erradicação do analfabetismo. Então, por isso que nós agimos no eixo da educação e agroecologia, pensando e construindo processos de reflexão, capacitação, formação dos nossos educadores e educadoras do campo, visando melhorar e qualificar a nossa atuação enquanto educadores. Nós temos pensado em ações no âmbito da recuperação da biodiversidade, da produção
agroecológica, da valorização do conhecimento dos camponeses seculares, dos conhecimentos populares, não é isso? Valorizando as feiras da reforma agrária, enfim, erradicando o analfabetismo. Então, a escola popular ela se baseia nessa construção. Então, ela está situada no município de Prado, no extremo sul da Bahia. Então, ela é fruto da construção do nosso movimento sem terra, da luta do nosso movimento sem terra e da reflexão e da elaboração teórica. Então, isso nos orgulha muito e nós queremos, então, Zé Ricardo, com a sua participação, nos ajudar a refletir um pouco sobre os desafios da reforma agrária popular, falar um pouco sobre a reforma agrária popular, como ela foi construída e os seus desafios nessa construção. Muito bem, Felipe. Na verdade, falar da reforma agrária popular é falar dessa nossa história, né? Falar acima de tudo, da capacidade que o nosso movimento teve, e não foi somente a partir do último congresso, tenho dito isso em alguns momentos, mas foi logo no início dos anos 2000, e que nunca deixou de ser também essa nossa preocupação, de construir desde aquele momento o que nós hoje estamos falando de reforma agrária popular, né? E é claro que ela vai culminar no nosso 6º congresso, ela vai adiantar esse processo de elaboração bem anterior, num processo de trabalho de base, mas a gente tem dito que isso é um grande salto de qualidade na nossa organização, né? Como um todo. Pensando esse novo, a gente chama de um novo ressignificado que a gente dá para tudo que nós possa pensar no movimento sem terra, né? E aqui no Ceará, então, a palavra que é mais um passo à frente, nem um passo atrás, né? Ou seja, é a capacidade que a gente teve de olhar a realidade, as contradições que ela apresenta, principalmente no campo, na reforma agrária, nas questões agrárias, nos problemas agrários, de olhar a capacidade da gente perceber mudanças, superações e, acima de tudo, construir processo. Esse é resultado, é claro, de parte da nossa história, desse percurso dos nossos 36 anos. Não tem como dizer que não, né? Então, a gente herda na história dos nossos congressos, nós herdamos na história da nossa organicidade, nós herdamos nos enfrentamentos, nas lutas, né? Mas também foi também um amplo processo de trabalho de base, né? A gente começou esse trabalho de base preparando os nossos congressos, né? A partir, eu falo do ano 2000, do 4º congresso, Reforma Agrária por um Brasil sem latifúndio, depois do 5º congresso, Reforma Agrária por Justiça Social e Soberania Popular, e, ultimamente, né, lutar, construir reforma agrária popular. Então, quando a gente fala de reforma agrária popular, né, ela vai, claro, criar sua base, e é o que nós tem muito fundamento nela, no nosso programa agrário, né? Então, se a gente pudesse, poxa, o que é que a gente queria entender esse programa agrário do movimento, para quem não é do movimento, né? A gente tem um programa de reforma agrária, ele é parte de uma construção de outras propostas para o Brasil, mas principalmente para o campo, para a reforma agrária. A gente tem a elaboração do plano do programa agrário, mas ela também é um legado não só da nossa história do campo, dos lutadoras, dos movimentos, né, principalmente do movimento sem terra, mas ele também é um legado de luta na cidade. Aquilo que a gente sempre diz, né, a gente luta no campo, mas conquista na cidade. Então, o programa de reforma agrária popular é, acima de tudo, essa capacidade que nós tivemos de dar esse salto de qualidade, percebendo as contradições que a gente estava vivendo, principalmente no campo, e estamos vivendo e se aprofundando ainda mais hoje, né? E ela é fruto desse confronto direto que nós temos com o capital, principalmente o capital do campo, né? Que hoje a gente reconhece como agro, hidro, minério, negócio, né? Ou seja, essa expressão de associação de latifúndio, essa expressão de associação do capital nacional, do capital transnacional, do capital financeiro, né? Do Estado, né, que política, economicamente e juridicamente sustenta todo esse modelo que a gente vê, a sustentação ideológica da mídia, né, de outros aparelhos ideológicos, da igreja, de igrejas, é claro, de escolas, ou seja, a gente enfrenta um monstro, como tem se expressado nos últimos dias, né, que se desdobra na sua forma, né, de capital, que é mais em forma de atuação agrária, e a reforma agrária popular, ela é, acima de tudo, a capacidade da gente, o nome já diz popular, né? Então, a gente recompõe essa luta, dizendo lutar, construir reforma agrária popular. Lutar, primeiro, como identidade,
lutar como herança, né? É uma herança nossa, acima de tudo, uma condição que existe, infelizmente, para nós hoje, é de lutar cada vez mais, foi disso desde a invasão que a gente teve no Brasil até os dias atuais, e a reforma agrária popular tem sido esse esforço, né, que temos feito até então, de elaborar esse conteúdo, mas elaborar a partir da história, elaborar a partir da luta, elaborar a partir das contradições, elaborar a partir das nossas formas organizativas. E o que nós estamos fazendo agora, podemos dizer, depois desses 10 anos, mais precisamente dessa elaboração, cuidando dessa palavra construir. Acho que é o que eu vou dar conta aqui de responder imediatamente, né? Primeiro, construir nesse sentido maior, né? A gente disse que tinha quatro grandes eixos. O primeiro, resistência, nós hoje chamamos de resistência ativa, resistência coletiva, né? Que não é recuo, é resistência ativa. Nós dissemos que tinha um segundo pilar que chamava autonomia, resistência popular, autonomia popular. E hoje nós estamos falando de soberania, né? A gente, olha como vai a gente aprofundando esse conteúdo, né? A gente falou no terceiro pilar, educação popular, mas essa educação popular do campo. E a nossa escola aí expressa muito essa construção. E a gente falou um quarto objetivo, isso antes de 2000, lá em 2010, era poder popular. E o poder popular, se nós olhar para o dia de hoje, nós estamos falando de democracia, né? Nós estamos falando de construção do poder popular, uma democracia que não é a democracia liberal, a democracia burguesa, mas a democracia feita a partir de nós, o povo, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, quando a gente fala de reforma agrária popular, nós estamos afirmando essa condição de, primeiro, ser anticapitalista, antilatifundiário, anti-agro, hidro, minério, negócio, né? Essa extensão dessa palavra longa aí, mas é o que se apresenta hoje, antifascista, antirracista, todos esses antes, né? Esses nomes nós estamos ouvindo, enfrentando nesses tempos atuais, que é a expressão do modelo do capital. A reforma agrária popular é acima de tudo. Ela é também a afirmação dos nossos três objetivos, né? Terra, reforma agrária e socialismo. Mas não está fora disso em momento algum, né, tirar esses três objetivos. Nós lutamos por terra, nós lutamos por reforma agrária e nós lutamos por transformação social. E essa transformação é o socialismo, né? Sem medo de afirmar a necessidade, diante de um projeto fascista que se apresenta, capitalista, a necessidade cada vez mais da gente afirmar o socialismo. Então, quando a gente fala de reforma agrária popular, mais uma vez, a gente está dizendo essa mudança de conteúdo de natureza que a gente toma, né? Desse conteúdo de natureza, seja a partir do enfrentamento ao inimigo, de mudança de conteúdo de natureza, seja a partir de que a gente precisa dar outro salto de qualidade orgânico no meio de nós, e também essa de conteúdo de natureza, porque não é mais possível a gente acreditar, esperar ou achar a possibilidade de que uma reforma agrária clássica, como a gente sempre tem dito, possa ser objetivo de resolver o problema do campo, o problema dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos acampados, acampadas, mas não só, de todos e todos os povos que vivem na condição hoje e ainda mais de poder necessitar, de lutar, de reivindicar pelo seu pedaço de terra. Então, Felipe, a gente vai afirmar alguns pilares muito rápidos. O primeiro pilar, a gente lutar a luta em enfrentamento ao capital. Então, esse é um primeiro pilar que a gente afirmou no nosso programa e quando a gente fez no nosso congresso dizia Reforma Agrária Popular. Ou seja, há uma mudança de natureza e de conteúdo na luta pela terra no Brasil, mas não só. A luta pela terra, na luta pela reforma agrária e na luta, acima de tudo, pela agricultura. Um segundo pilar é a função social da terra. Nós precisamos discutir cada vez mais e afirmar ainda mais essa relação social com a terra, né? E não só a terra para os sem terra, mas a relação social da terra para aqueles e aquelas que lutam, que reivindicam por demarcação, por reconhecimento, né? Que lutam para impedir a grilagem, que lutam para impedir a mineração, né? As empresas que lutam todo dia para garantir o seu pedaço de terra. O terceiro pilar é a reapropriação social e defesa dos bens da natureza. Então, é impossível pensar uma reforma agrária popular em que a capacidade em que a gente sejamos esses nossos guardiões e cuidadores e cuidadoras e defesa, né? Façamos a defesa dos bens da natureza. A gente sabe o tão quanto tem sido, nos últimos tempos, o nível de degradação, né? E a cada vez se apresenta mais nos nossos bens da natureza. Um quarto pilar é um projeto que, para além dos camponeses e camponesas, precisa ser defendido pela classe trabalhadora, né? Ele, além dos sem terra, não é um projeto apenas para os sem terra, dos sem terra.
ele é um projeto para toda a classe trabalhadora. Então, ele tem que perpassar as questões que demandam projeto popular para o Brasil, ele precisa perpassar as discussões dentro da esquerda, ele precisa perpassar um projeto de estruturação, de retomada, né, do desenvolvimento do Brasil como um todo. Um quinto pilar é o controle e a disputa do território. Entendendo o território, né, como a gente muito bem tem feito nos nossos estados, aí na Bahia, na região do extremo sul principalmente, esse território como unidade de poder político e social. Ele é mais do que um pedaço de terra, né? Ele é mais do que... Ele está, como já falei anteriormente, ele está envolvido em outras dimensões que não é somente o pedaço de terra, né? Um outro pilar importante é a aliança com outros povos e lutas. Então, tem diversos povos, né? Em cada estado, em cada bioma, em cada regional, em cada município, que lutam. E então, como é que a gente aproxima isso? Seja através das nossas alianças da Via Campesina, seja através da nossa aliança dos movimentos unitários, mas como é que a gente se soma, e isso é uma mão dupla, né, com esses companheiros e companheiras nas suas lutas, nas suas reivindicações e nas suas formas de organizações. Um outro pilar importante é o papel dos camponeses e camponesas como atores políticos da luta de classe. Né? Então, a gente se coloca, e o movimento vai dar um sentido, que nós chamamos de tornar essa organização cada vez mais esse instrumento político, em que é a possibilidade de afirmação de que esses camponeses e camponesas são a classe. Né? Ele é a classe, acima de tudo. Então, é impossível pensar um processo de transformação brasileira se não passar também, principalmente pela mão dos camponeses e das camponesas, mas não só, né? De toda essa amplitude do que nós chamamos de camponeses e camponesas, para além dos sem terra, das sem terra. O outro desafio é como é que fortalece a nossa organicidade. Como é que a nossa organicidade se fortalece? Então, demanda de nós, internamente, pensar uma estrutura organizativa. E que essa estrutura organizativa, acima de tudo, tenha uma possibilidade horizontal, vamos dizer a palavra, né? De participação, de decisão, de condução. Tem muito mais gente que pode participar, muito mais gente pode conduzir, muito mais gente pode decidir, né, as nossas organizações que a gente tem nas nossas comunidades, no nosso assentamento. Um outro pilar importante, Felipe, e todos e todas que nos assistem, é a agroecologia como modo de vida, né? E, acima de tudo, como um projeto de sociedade, né? Então, a gente afirma cada vez mais que é impossível a gente querer copiar, adotar, defender um modelo da morte, um modelo da destruição, como a gente já bem descreveu o agronegócio. E, por fim, um outro desafio importante é a gente pensar que a reforma agrária, que as comunidades, que os assentamentos exigem, demandam de nós outras formas de sociabilidade e relações sociais. É impossível pensar uma reforma agrária aos moldes dos que nós estamos debatendo, que nós estamos denominando de reforma agrária popular, em que existe dentro dela preconceito, em que existe dentro dela machismo, e que existe dentro dela forma de opressão. Então, há também a necessidade da gente poder superar, né? E a outra que eu acho que se agrega nesse tempo agora é o alimento como um direito. A gente, cada vez mais, isso, de repente, é o que hoje mais nos afirma nessa nossa defesa da reforma agrária popular, não só, mas esse processo que a gente vai afirmar depois, né, no plano emergencial, de um alimento como um direito. Né? E a gente vai definir aí, Felipe, 3 grandes frentes desse enfrentamento com esse programa. Né? Primeiro, contra o inimigo de classe. Nós precisamos ter clareza do nosso enfrentamento de quem é o inimigo, de como ele se organiza, o que é que ele faz, qual é o seu projeto, como está estruturado. Né? A gente vai ver diversas expressões, né, das bancadas BBBs, a gente vai ver a mão armada, a gente vai ver né, os enfrentamentos judiciais com os despejos, com as reintegrações. Bom, aí a gente está vivendo isso aí no nosso estado e no nosso Nordeste, mas no Brasil como um todo. A segunda frente é com a sociedade. Como é que a sociedade agarra esse projeto como um projeto dela para além do sem terra? Né? E a gente tem pensado, desenvolvido, e que há diversas formas de aliança, mas, acima de tudo, essa aliança campo-cidade, né? Esse apoio para o campo-cidade. Aquilo que se luta no campo, mas também se conquista e luta na cidade. E uma terceira frente, de repente ser a síntese, né? É a nossa base social. Nós chamamos isso de resistência ativa. Quais são as formas que nós vamos garantir que essa reforma agrária popular permeie dentro dessa totalidade organizativa, não só do nosso movimento, mas que se expresse nessas diversas dinâmicas que nós chamamos de reforma agrária popular. E, finalizando, eu queria aqui deixar alguns objetivos nesse primeiro bloco. O primeiro objetivo, muito rápido,
para nós é como nós massifica a luta pela terra e a defesa do território conquistado. Primeiro objetivo, primeiro desafio, claro, como a gente massifica a luta pela terra, né? Nessa crise que a gente está vivendo, que não é só nossa, mas é crise também no modelo do agronegócio do capital. Nós temos o desafio de massificar a luta pela terra, seja os latifúndios, nas empresas, ao redor das cidades, organizando as comunas urbanas, né? Organizando os assentamentos populares, que é um nome que nós ultimamente temos debatido nessa organização com os companheiros e companheiras. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é como é que nós organizamos os territórios livres. E a gente podia muito bem caracterizar os nossos assentamentos. Eu conheço aí, né, os assentamentos da nossa região aí, do extremo sul da Bahia, mas em outras regiões, mas também no Nordeste. Como é que nós organizamos os territórios livres, né? Então, a gente falar que esse território precisa ser um espaço de poder político e social, é criar esse território livre. Eu podia falar de todas as situações livre do interesse do capital, né, do capital, da agricultura capitalista, livre do analfabetismo, né, livre dos agrotóxicos, por exemplo. Né, e a nossa escola é uma expressão bastante clara desse processo. Né. Um terceiro desafio que eu queria destacar é como a gente constrói a experiência com mais autonomia. A Reforma Agrária Popular nos convoca a construir experiência com mais autonomia e, acima de tudo, de iniciativa popular. Então, tem diversos conhecimentos, tem diversas experiências que nós, o povo brasileiro, né, que nós camponeses, que nós mulheres, nós homens, nós mulheres, jovens, temos e desenvolvemos, e ela precisa ser espaço dessa experiência. Um outro quarto desafio é como a gente pensa o formato organizativo do assentamento, do acampamento, da comunidade, né? Que supere aquela coisa, Felipe, do lote, do cadastro e do crédito. Não é? E pense o papel de outros sujeitos nessa totalidade que é a nossa comunidade. Né? Pensar a juventude, pensar as mulheres, pensar os idosos, pensar as crianças. Né? E eu acho que isso tem também sido um grande desafio. O outro desafio é o desafio da dimensão produtiva. Né? A gente não... Esse debate dos alimentos saudáveis, como é que a gente pensa alimento para encher o bucho, como a gente chama aqui no Ceará. Não precisa encher o bucho, precisa ficar nutrido, né? A gente precisa ficar nutrido para poder fazer a luta, para poder se organizar. Mas e pensar a produção de alimentos para o consumo, né? Para a renda, mas também para a renda mensal, pensar a renda sazonal, pensar a poupança viva ou poupança verde, como a gente utiliza em alguns locais. Isso é um desafio que está colocado na Reforma Agrária Popular. Isso é possível? É possível. Nós temos condições de fazer? Temos. Nós temos terra, temos água, temos gente, né? Temos capacidade organizativa e tudo. E entender que alimentar é um ato político. A gente tem afirmado isso no último lançamento. Né? Alimentar-se é um ato político, né? É saúde, é vida. E, acima de tudo, Felipe, produzir comida, para nós, é um ato revolucionário. Se nós tentar qual o ato mais revolucionário, tem muitos, é claro, mas um dos principais que eu queria chamar a atenção é a capacidade do Sem Terra produzir alimento, produzir comida. Né? Essa comida que nós estamos aí com mais de 2.000 toneladas espalhadas nesse Brasil inteiro. Então, eu queria chamar a atenção para esses desafios e já vou finalizando já, tentando dar conta de outros que eu acho que eu queria dizer muito rápido. Outra dimensão tecnológica, já falei, a dimensão da agroecologia, pensar essa nova matriz produtiva, né? E a gente tem tantas experiências, SAF, quintal produtivo, a gente tem campesina a campesina, você pode citar também outros exemplos da nossa escola, né? Esse é um outro desafio. Um outro desafio que eu queria também chamar a atenção para nós, então, como é que a gente pensa essa reforma agrária popular agroecológica? Esses dias, lendo um texto do Paulo Alentejano, né, do Rio de Janeiro, ele chamava muita atenção para isso. Como pensar uma reforma agrária popular agroecológica? Então, eu acho que, olhando essas dimensões, esse desafio, eu podia colocar outros, mas nos convoca cada vez mais a pensar que os desafios que se apresentam para a gente nessa escalada, né, de construção da reforma agrária popular, vem, acima de tudo, também apontar para esse desafio da resistência e da existência. Eu queria terminar esse bloco com isso. Né? Nós temos um desafio da resistência, eu chamo resistir para existir. Né? Eu ouvi essa palavra esses dias, queria socializar aqui. Mas resistir a esse processo do fascismo, né, que está colocado contra nós, resistir às medidas de acabar com a luta, né, dizendo que a nossa luta é terrorista, dizendo que a gente a luta que, né, a expressão cada vez mais da violência contra nós, a luta contra a privatização da nossa terra, né, seja dos acampamentos, mas principalmente dos nossos assentamentos, agora com a proposta que está sendo colocada. Então, eu queria ficar por aqui nesse desafio, podia pensar muito outros, né? Estou aqui pensando em feminismo camponês popular,
estou aqui pensando no coletivo, né, que a gente tem construído e ampliado, coletivo LGBTs, os coletivos de questão racial, né? Podia falar sobre o internacionalismo, o desafio da autossustentação, da arte, da cultura, né? Como expressão também dessa forma de vida, de nos organizar, né? Essa questão do sistema sem terra de comunicação. Né? Então, acho que são muitos desafios, né? E o feminismo camponês popular. Então, tem muitos desafios que expressam, Felipe e todos que nos assistem, essa nossa construção bastante bonita da reforma agrária popular. Então, quando eu falo em construir, nós estamos dizendo isso, nós estamos chamando a atenção de todos e todas para essa grande tarefa, que é de lutar, mas, acima de tudo, nós estamos construindo a reforma agrária popular, que é um processo, que é um desafio, e que é, acima de tudo, a nossa capacidade de enfrentamento. Muito bem, companheiro Zé Ricardo. Eu acho que você trouxe elementos muito importantes dentro desse debate. Né? Quando nós estamos falando os eixos que você coloca da resistência ativa, não no sentido de estar parado, né? Resistindo, mas resistindo, avançando, resistindo, construindo. Quando a gente está falando da nossa autonomia, ter nossos espaços, nossos territórios, a nossa capacidade de pensar os processos, ser sujeito da nossa própria história. Quando a gente está falando da educação do campo, é uma educação própria, apropriada para nós, pensada a partir das nossas necessidades, das nossas realidades, pensadas para atender o fruto dessa nossa relação com a natureza. Quando a gente está falando de poder popular, pensando que a maioria, né, a população tem essa tarefa de construir o seu projeto político. Esses elementos, assim como os objetivos que você coloca, Zé, traz para nós, eu acho que uma reflexão de que a luta pela reforma agrária popular e a reforma agrária é mais do que um direito, né? É uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa dos camponeses, é uma obrigação de toda a classe trabalhadora. Esse é o grande salto que nós temos que pensar, é que o processo de construção da reforma agrária, ele é pautado para atender agora as necessidades da própria classe trabalhadora. Então, quando você falando, Zé Ricardo, eu estava aqui refletindo, né? Se a gente pegar os dados aqui do extremo sul da Bahia, para quem talvez não conheça ou não consiga se localizar, nós estamos aqui entre Mucuri, o município de Mucuri, que fica exatamente na divisa com o Espírito Santo, ou seja, ele faz divisa com o norte do Espírito Santo, com Nanuque, aqui em Minas Gerais, e Porto Seguro, né? Vamos dizer, os municípios mais conhecidos, Porto Seguro, aí vem Prado, Itamaraju, Jucuruçu, enfim. São diversos municípios, são 21 municípios que compõem esse território. E quando a gente... É um território que ele basicamente caracterizado historicamente pela ocupação dos grandes latifúndios do gado, do eucalipto, é uma região de turismo, né, por causa das praias. Então, é uma região que, para quem vem inicialmente, vê uma região rica. Mas quando a gente pega os dados, a gente começa a ver que é uma região que tem um índice de analfabetismo muito alto, você tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, você tem todos os grandes problemas relacionados à violência, a doenças, enfim, uma cara do nosso país, que é o país da desigualdade, né, da grande concentração de terra, da grande concentração de renda, da grande concentração de poder. E quando a gente olha o índice de analfabetismo, quando a gente vê, por exemplo, a Mata Atlântica, que hoje só tem 7% da mata em pé, o resto, 93% já foi destruído de toda a Mata Atlântica, aqui não é diferente, aqui está sofrendo um processo cada vez mais feroz de destruição da Mata Atlântica, agora com esse governo
terrível, né, que nós estamos enfrentando, então, onde o meio ambiente, onde a biodiversidade é um empecilho para a ganância, né, para avançar a ganância desses poderosos, né, quando a gente vê a quantidade de veneno, né, jogado aqui na região, quando a gente vê a destruição dos recursos hídricos. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é enfrentamento a esse modelo que é falido. Eu acho que você coloca muito bem que é uma necessidade da gente construir um projeto da vida, um projeto para a vida, e não continuar observando ou continuar vendo e não enfrentar esse modelo da morte, que é o modelo do capital, que é o modelo do agronegócio. Então, esse é o nosso desafio, e aí a gente começa a refletir um pouco sobre o que nós temos construindo aqui, Zé Ricardo, e mostra que nós temos avançado, mas precisamos avançar mais. Por exemplo, aqui no extremo sul, nesses 21 municípios, nós temos 4.500, aproximadamente 4.500 famílias assentadas. Então, aqui nós vamos ter aproximadamente uns 15 a 18 mil pessoas assentadas nesses assentamentos. Nós temos, nesses 4.500 famílias, nós temos se destacado muito pela produção de alimentos, o que você coloca é verdade, né? Nós estamos vendo agora nessa pandemia, né, a situação das nossas famílias, né, que quer queira ou que não, aqui a gente tem o feijão de corda, aqui a gente tem o aipim, aqui a gente tem o leite, a gente tem uma galinha, tem ovo, tem um gado, tem a batata, enfim. Aqui a gente tem a diversidade, a fruta, então aqui a gente consegue perceber que a gente consegue se manter. Mas isso traz para nós a reflexão de como estão as pessoas na cidade, né? Como é que estão as pessoas desses municípios que hoje não têm mais fonte de renda. Então, a reforma agrária coloca também, e esse é um bom momento para a gente refletir, quão importante para o desenvolvimento e para a gente superar esses momentos de crise, você ter as famílias assentadas e ter a terra partilhada, a terra distribuída. Um outro elemento que nós temos aqui e que nós temos desenvolvido, que para nós é um orgulho, mas mostra que nós temos que avançar bastante, é que nós conseguimos, ao longo desses 4, 5 anos, ajudar 520 pessoas a se alfabetizarem. Isso mostra para nós, foi um exemplo, a gente utilizou o método cubano, né, que foi nos cedido com todo carinho pelo povo cubano, revolucionário, pela Revolução Cubana, que construiu esse método e disponibilizou esse método para todos os países, né, que se interessassem a erradicar o analfabetismo dentro de seus países. Esse método Sim Eu Posso, chamado Sim Eu Posso, nós conseguimos alfabetizar essas famílias, essas pessoas, mas mostra que nós temos muitas famílias ainda dentro de alguns assentamentos ou fora das cidades que foi negada a história, foi tirado dessas pessoas a oportunidade de ter tido esse tipo de conhecimento, que é o da escrita, que é o de poder ler, e a gente, observando José Martí, né, só o conhecimento liberta, e a importância de as pessoas conseguirem ler e assinar seu próprio nome, a gente vê orgulho dessas famílias, né, dessas pessoas poderem assinar nas atas e tal. Aqui na Escola Popular, então, dentro desse desafio que você coloca da produção de alimentos, a gente vê que um dos elementos, então, e uma das ferramentas importantes é a formação, é a qualificação nossa, de todos os camponeses e camponesas. Então, nós temos aqui cursos de especialização, nós temos 2 cursos de especialização em educação e agroecologia, uma parceria com a Fiocruz e outra parceria com a UFSB, a UNEB, aqui o Núcleo 10 e a UIF Baiano, onde nós estamos formando em torno de 80 pessoas, educadores e educadoras, que vão estar melhor qualificando sua atuação na educação do campo. E nós temos também já 3 turmas de o curso técnico em agropecuária, em agroecologia, e esse curso técnico nós já formamos 2 turmas e estamos formando agora mais 2, estamos com essa perspectiva,
E nós temos estudantes que são filhos de assentados, filhos de acampados, filhos e filhas, companheiros da reserva extrativistas, companheiros indígenas, companheiros de quilombos. Então, a escola ela vem servindo também para ajudar no processo de solidariedade e colocar disponível, né, os diversos conhecimentos e a partilha dos saberes entre os povos tradicionais. Então, você nos trouxe elementos muito ricos, né, sobre o desafio que nós temos na construção da reforma agrária popular, que é uma reforma agrária que é partilhada entre o povo e entre a classe trabalhadora, não é uma reforma agrária clássica, mas sim é uma reforma agrária que traz elementos da tecnologia, do pensar a produção e pensar a alimentação como um ato político. É muito, muito bom e muito importante. Zé, nós queremos aproveitar você aqui para nos ajudar a fazer também uma reflexão sobre esse movimento que o nosso movimento tem construído, que é a construção do plano emergencial para a reforma agrária. Né? Nós vimos que essa é uma reflexão coletiva, fruto da construção dos estados, né? Dos companheiros e companheiras do nosso querido país, né? Tão grande, tão diverso, e da classe trabalhadora, e isso culminou, nesse momento, na construção e na elaboração de uma proposta chamada Projeto Emergencial, Plano Emergencial da Reforma Agrária. Eu queria que você falasse um pouco para ele, partilhasse com nós o que é esse plano, Zé. Muito bem, Felipe, muito bons os elementos que você trouxe também, e principalmente a partir da realidade da nossa escola, e que muitas que não estão nos assistindo aqui podem não conhecer, também estão convidados também a conhecer, né? Essa nossa experiência, que é a expressão de outras experiências também no nosso país. E isso o que você um pouco descreveu, essa a construção da reforma agrária popular, né? A reforma agrária popular acontecendo das suas formas, né? Ao meio ao conflito, ao meio às contradições, ao meio aos desafios, né? Aos enfrentamentos que nós estamos vivendo. Eu acho que isso é muito, muito importante. E debater esses elementos aqui nesse ao vivo é de fundamental importância nesse momento. Olha, Felipe e todos e todas, o plano emergencial, na verdade, foi lançado no último dia 5, Dia Internacional do Meio Ambiente, uma data importante, né? Mas para a gente poder denunciar, para a gente poder trazer vários elementos do que a gente está vivendo hoje no mundo, mas no Brasil também. E a gente fez esse lançamento em mais de 16 estados, estamos fazendo agora, vamos fazer em outros, né? A Bahia vai ser amanhã, né? Agora à tarde está sendo Alagoas, e a gente está fazendo isso durante os próximos dias, nos estados, nas regiões, nos municípios, para que, não só para nós, do Movimento Sem Terra, para dentro da nossa organização, mas também para a sociedade, acima de tudo, seja essa possibilidade de aproximar ainda mais da reforma agrária, mas não só dessa condição que a gente está construindo agora, né? O plano é emergencial, como a gente disse, o nosso plano maior é o nosso programa agrário, o nosso plano de reforma agrária, né? Ele é parte de outros planos que a gente vai vir elaborando de março até agora, né? Um plano que foi feito pelas frentes, um plano que foi feito pelos povos das águas, do campo, né? E agora, recentemente, nós tivemos um seminário nacional chamado Terra e Território, então é a partir também dessas construções, mas a gente necessitava apresentar para a sociedade um plano da reforma agrária emergencial, né? Então, ele é um plano para agora, o imediato, e ele é também um plano para pós-pandemia, né? Dada que as circunstâncias que nós vamos viver depois serão muito piores, de barbárie, de fome, de miséria, de tudo, né? Então, o plano, ele é essa ferramenta, ele é esse instrumento, como a gente tem dito, né? Ela é essa ferramenta, esse instrumento que nos convoca a esse desafio. Ele tem os 4 eixos, a gente apresentou 4 grandes eixos, né? O eixo da terra e trabalho, então a gente vai debater muito esse debate da terra, mas não só a debater e apresentar como pauta, como reivindicação que é necessário, né? A gente tem, você falou bastante aí, Felipe, há no governo federal 66 projetos parados para desapropriação de assentamentos. Estou falando só de desapropriação de assentamentos, dada a circunstância que há aí na Bahia, mas em todo o Brasil tem famílias acampadas, né?
Estou falando só de prédio de assentamento. Isso dá algo em torno de mais de 111 mil hectares de terra. Isso assentaria 3.900 famílias. Quase 4 mil famílias, ou menos, né? Ou mais, poderiam ter acesso à terra nesse país. Ao contraponto disso, se discute na Câmara, na bancada, né? Na bancada da grilagem, no Congresso Federal, espécie para a maioria desses caras que estão lá, algo em torno de 65 milhões a partir do que era o PL 900, a MP 910, agora virou um PL. Então, a gente imagina isso que você muito bem descreveu. Então, o plano, ele é, acima de tudo, essa ferramenta, esse instrumento, para nos convocar ao desafio. Mas não é só convocar os sem terra, é convocar a sociedade, é convocar os movimentos do campo da cidade, principalmente. Né? É aquilo que tem chamado nos últimos debates na Periferia Viva, como a gente faz esse encontro da panela com a comida, não é? Da periferia da cidade, que está passando por dificuldades muito maiores do que nós, com a gente que leva do campo o alimento saudável, o alimento agroecológico, às vezes a água, às vezes aquilo que até nos falta, não é? Para a gente poder socializar como um ato que é um valor construído por nós. Eu tenho dito, posso estar bastante equivocado, Felipe, e todos e todas, que a gente vive muita dificuldade nas nossas comunidades, assentamentos. Mas eu tenho absoluta certeza que ele é muito melhor estar no assentamento hoje, nas condições que nós estamos vivendo, do que estar em muitas periferias dos nossos estados, das nossas capitais, do nosso município. Eu não tenho dúvida disso. Então, o plano, ele é essa convocação. Primeiro, para discutir convocação, ele é parte dessa resistência ativa, ele é parte da nossa Jornada Nacional de Formação e Trabalho de Base. Nós estamos construindo desde o ano passado, né, uma Jornada Nacional de Formação e Trabalho de Base, mas ele é também esse instrumento de denúncia do agronegócio, desse modelo matador, desse modelo destruidor, mas ele é também um anúncio, né? Esse anúncio que chama a todos e todas para dizer: vamos conhecer a agroecologia, vamos conhecer a reforma agrária, né? Vamos conhecer o campo, a luta dos camponeses, das camponesas, a luta das mulheres, a luta do jovem, das jovens, as lutas LGBTs, a luta dos negros, das negras, a luta das crianças, a luta de todos e todas que fazem o campo brasileiro hoje, né? Então, esse anúncio nós também estamos fazendo nesse programa emergencial, mas ele é esse instrumento, termino, né? Emergencial, para enfrentar essa barbárie que está aí, né? A barbárie do vírus, da miséria, da fome, da pobreza, dessa crise alimentar, não é? Mas é também essa pauta, uma pauta, não passa de dúvida sobre isso, ela precisa ser instrumento para a gente poder negociar o que for possível, de pressionar, é claro, né? A nossa ação vai ser a pressão política nos municípios, nos estados, nos governos, é possível a gente pensar isso a partir do Consórcio Nordeste, a partir dos governos estaduais, municipais, né? Mas é acima de tudo, né? Essa capacidade da gente poder pensar de que jeito nós vamos contribuir para resolver, e a gente não vai resolver, é claro, mas a gente pode dar uma grande parcela de contribuição para a sociedade brasileira, não só no campo, mas principalmente na cidade, para resolver diversos problemas de fome e de miséria, como já falei anteriormente. Isso exige, Felipe, todos e todas, exige de nós organicidade. Nós precisamos pensar organicidade para responder a esse tempo. Esse desafio não é um desafio somente do MST, é um desafio que está colocado pela sociedade, é um desafio que está colocado por todos e todas, né? Nós precisamos se organizar, nós precisamos pensar em estudar, nós precisamos estudar o plano precisa ser instrumento de estudo dos nossos assentamentos, não é? As nossas comunidades. Não pode se reunir, é claro, mas como é que a gente vai criar a forma de estudar o plano? De poder debater, de poder dar retorno para as brigadas, de poder dar retorno para nossas regionais, de poder dar retorno para os nossos setores. Ele precisa de planejamento. E planejamento, principalmente, não só da produção. Como é que nós vamos pensar a produção para responder a milhares de quilos de comida que não precisa vender? De tudo que nós possa pensar. Né? Ele exige de nós qualificar a nossa pauta, exige de nós envolver todo mundo. Ninguém pode ficar sem tarefa nessa tarefa emergencial de solidariedade, de salvar vidas nesse momento. Não é? Ele precisa organizar lutas, não tem jeito, nós vamos ter que fazer esse pronto também na luta. Nesse momento, a luta é simbólica, mas ela daqui a uns dias vai tomar as ruas. E nós vamos ter que, nós e aqueles e aquelas, também se somar para que a gente possa construir cada vez mais lutas. Né? A pressão política acima de tudo. Então, eu queria aqui deixar o desafio, né? Um desafio interno. Esse desafio, convidando para esse instrumento, essa ferramenta, que amanhã a gente vai conhecer melhor, não vou aqui falar, né? Esses 4 eixos, falei só de um, terra e trabalho,
produção de alimentos saudáveis, os cuidados, né? E essa tarefa do controle, do cuidado dos nossos bens naturais e as condições de vida digna. Esses são os nossos grandes 4 eixos. Mas como é que esses 4 eixos se desdobram na nossa realidade, da nossa comunidade, do nosso assentamento, do nosso acampamento, da nossa escola, da nossa brigada? E, acima de tudo, como é que esses 4 eixos se desdobram nas tarefas que envolvem. Então, para dentro de nós, eu queria fazer uma pergunta como desafio, né? Essa live, eu acho que esse ao vivo ajuda muito para isso. A primeira é como nós potencializar e fazer que esse debate chegue a todo mundo na nossa comunidade. Todo mundo. Ó. Então, esse é um desafio. O segundo é como nós vamos se preparar, se organizar para as próximas lutas. Nós estamos aí diante de um fascismo que se apresenta cada dia mais, que todo dia nos ameaça e nos destrói. E a gente precisa retomar essa força que é nossa, essa força que é do povo, essa força que é a maioria. Então, essa é 2 perguntas para dentro, né? A gente tem rádio, a gente tem Facebook, a gente tem redes sociais, a gente tem audiovisual, a gente tem um monte de coisa. E para fora, que ações nós podemos fazer para com a sociedade? Que ações nós podemos fazer com a sociedade? Porque também ela luta, né? Seja essa ação da denúncia, seja a ação da propaganda daquilo que a gente faz e vende, né? Oferta e vende também, em muitas realidades, mas como é que a gente amplia essa aliança do campo e da cidade, que cada vez mais se apresenta como uma grande necessidade? Então, eu queria deixar aqui essa convocação para amanhã. Nosso Estado vai lançar, aí o Estado da Bahia vai lançar o plano amanhã, né? Então, convocar todos e todas para que a gente possa depois se colocar nessa grande tarefa, nessa grande missão. É claro, permanecendo em casa, cuidando da saúde nossa, mas dos nossos companheiros, das nossas companheiras, evitando que a gente fique infectado, que morram companheiros e companheiras da nossa luta, porque nós estamos precisando e vamos precisar ainda mais de todos e todas. É isso. Maravilha, Zé Ricardo. Eu acho que esse é uma boa explanação, um desafio que nós temos agora da construção e da consolidação desse plano emergencial. Já deixar aqui, Zé Ricardo, também o convite para todos e todas que estão nos assistindo. Amanhã, a partir das 10 horas, nas redes sociais, e aí pela Voz do Movimento, nós vamos ter a apresentação do plano emergencial aqui no estado da Bahia, colocando... e aí vai ser um espaço de debate, da gente construindo laços, construindo a nossa estratégia aqui no território e a nível de Estado, de como nós vamos avançar nesse debate. Algumas ações nós já vamos começar a ver, que já se iniciaram agora ao longo da semana. Nós temos ações no sentido da solidariedade, junto com esses companheiros que estão sofrendo, companheiros que estão passando necessidades, são aqueles camelôs, aquelas pessoas que dependem daquele recurso no dia. Nós estamos vendo aí a situação dessas famílias, a situação das pessoas que estão nas periferias das cidades, né? São as pessoas que são nossos irmãos, né? Que estão passando por um período muito difícil. Então, o Estado da Bahia já fez, dentro daquela discussão nacional, da gente contribuir com esses companheiros e companheiras da cidade, muitas vezes até do campo. Então, nós doamos aqui no Estado da Bahia, né, Ricardo, 200 toneladas de alimento, né, que foi distribuído aí nas nossas 10 regionais, né, em vários municípios. Isso aí foi lar dos idosos, isso aí foi pessoas que moram nas periferias, das igrejas. Então, a gente conseguiu, pela nossa capilaridade, o movimento tem essa grande virtude, né, que é a distribuição de tarefa. Então, nós temos militantes espalhados por esse Brasil, né, dispostos nessas ações de solidariedade. E agora, essa semana também, nós estamos se articulando para, a partir de amanhã, começar também a distribuição novamente de alimentos, né? Foram sondados, né, os nossos companheiros, nossos núcleos de base, e a gente percebeu que nossos companheiros e companheiras camponeses estão dispostos nessa ação de solidariedade. Isso é
faz parte, né, das nossas reflexões, isso faz parte da nossa construção. Nós estamos forjando homens e mulheres que pensam que é necessário a gente segurar a mão do outro e nos tratar como irmãos, né? Então, essas doações de alimento elas vão ser retomadas já desde janeiro, que nós estamos feito ações no sentido do plantio de ave, então isso vai ser intensificado, né? O plantio de ave dentro da estratégia do movimento do plantio de 10 milhões de árvores a nível nacional. Aqui na Bahia nós ficamos com 2 milhões de árvores, então tiramos um planejamento por regional. Então, cada regional já tem a quantidade de árvore, cada brigada tem já a sua quantidade de árvore, cada assentamento já tem o planejamento de quantas árvores. Então, começou o processo de produção e também de plantio. Isso é uma coisa muito importante. E outro elemento que você coloca, Zé Ricardo, que para nós também é fundamental, é que essa construção ela não se dá só pelo Movimento Sem Terra, mas ela vai ter que se dar e tem que ser construída no conjunto da classe trabalhadora da cidade do campo. Então, também está prevista diversas ações, debates. Essa live amanhã já vai ser para difundir, já vão ser chamados companheiros, tem diversas ações no sentido da gente ir construindo e amarrando esse nosso pensamento que você trouxe muito bem, que é um pensamento de resistência ativa. Nós temos um projeto, estamos construindo esse projeto, é um projeto popular, e nos sentimos com o direito, com a obrigação de reverter o atual quadro. Nós temos condições de construir a nossa própria história. Quero terminar reafirmando a todos e todas que amanhã, então, a partir das 10 horas, nós, todas as redes sociais da Voz do Movimento, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais do qual o Voz do Movimento está compartilhada, vai ser a partir das 10 horas a publicação e vai se colocar a nossa estratégia do Plano Emergencial da Reforma Agrária e também convidar todos e todas que a partir das 19 horas nós vamos ter algo diferente e inédito para nós, que somos tão acostumados a dançar um forró aqui nesse Nordeste e nessa Bahia, sempre junto, com a fogueira, com o quentão, mas dessa vez, como a gente não pode estar junto e misturado, nós vamos fazer isso também utilizando essas ferramentas que hoje tem. Então, a partir das 19 horas, nós vamos ter o Arraial da Reforma Agrária. Arraial, né, da Reforma Agrária, e nesse Arraial, então, tem uns companheiros que estão aí construindo esse evento, essa festa, mas sabemos que vai ser uma festa boa, porque é uma festa que nós vamos estar juntos novamente, e isso para nós é um motivo de alegria. Zé Ricardo, eu já vou aqui me despedindo, né, agradecendo a participação de todas e todas, dizendo que é uma alegria estar fazendo parte dessa família, do Movimento Sem Terra, está fazendo parte da construção dessa escola popular, mas queria também agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, partilhando, socializando o seu conhecimento, e vou deixar com você a palavra para você também saudar os companheiros e companheiras e se despedir de todos. Felipe, eu que agradeço a você, a todos e todas que ajudaram a conduzir também nessa parte técnica aqui. Agradecer ao Estado da Bahia, a nossa escola popular, Egídio Bruneto, de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, a todos e todas que a fazem. Eu terminaria dizendo que a nossa escola, como expressão da nossa luta, ela é a luta, né? A nossa grande escola é a luta. E, mais do que um espaço físico, ela é, acima de tudo, a capacidade dela ser expressão de formação, né? Em todos os lugares, em todos os cantos, e muito bem a nossa escola tem feito esse papel, né? Ela ser esse próprio movimento que se materializa nos acampamentos, nos assentamentos, nas cooperativas, nas rádios, nas próprias escolas, né? Essa escola agroecológica em cooperação, escola em construção, né? Feita pela mão de muitos e muitas companheiras e companheiras,
além de nós, né, que também é parte dessa construção, conflito permanente, né, porque a burguesia impede quer impedir cada vez mais que essa expressão da educação seja feita, né, e você muito bem expressou o que a nossa escola é capaz de fazer e já faz, né, acima de tudo, eu queria reforçar essa relação, né, de educação, ensino e pesquisa, mas também vinculada com a teoria e com a prática, né, essa coisa da mistura do conhecimento científico e popular. E a nossa escola, com certeza, ela é portadora dessa formação de consciência, ela é portadora desses sujeitos e sujeitas que fazem a nossa construção, ela é a extensão dessa nossa luta, e, acima de tudo, como tantos outros espaços que a gente tem, essa escola que faz e constrói a reforma agrária popular. Então, eu queria agradecer a iniciativa que vocês estão construindo, né? A gente está construindo. Fico muito lisonjeado por fazer parte do primeiro programa e pelo convite, nos colocando sempre à disposição, e estamos juntos na luta, camaradas. Felipe, muito obrigado a todos e todas mais uma vez. Estamos na luta e a gente agradece com muito carinho que a gente possa hoje aproveitar esse gozo do namorado e das namoradas, né? E amanhã é dia de Santo Antônio, é dia de fogueira também. Então, que a gente também possa fazer nossa fogueira lá em frente à casa, embora a gente não possa se aglomerar, né? Possa cozinhar o nosso milho, fazer a nossa festa, botar nossas bandeiras, porque também a nossa comemoração pode ser feita assim e a nossa live, com certeza, vai ser um sucesso. Obrigado, com muito carinho. Ótimo. Zé, muito bem, nós vamos ter que, tínhamos diversas perguntas, mas pela questão do tempo, e essas lives têm questão horária, nós vamos encerrar, agradecer a todos, e sabendo que essas lives vão acontecer de cada 15 dias, esperamos aprofundar em vários temas esse debate. Um abraço a todos e todas. Bem. Só um momento.